Hoje é terça-feira e o texto da nossa meditação se encontra no Evangelho do Médico Lucas, o capítulo de número 14, versículos de número 28 até o versículo de número 30, que nos diz assim: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Nós temos meditado no decorrer desta semana a respeito de 5 dicas para viver melhor. Ontem nós aprendemos que precisamos ouvir antes de falar, por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma só boca, e hoje nós vamos aprender um pouco a respeito de ganhar antes de gastar. É necessário que você tenha o recurso antes de fazer um compromisso com aquele recurso. O texto que acabamos de ler, ele fala a respeito de planejamento, ele fala a respeito de cálculo, de você analisar antes de você assumir um compromisso, né? Nós não podemos dar um passo maior que as nossas pernas. Sabemos que uma das coisas que influencia muito a humanidade foi o que aconteceu lá no século XVIII, na Revolução Industrial, onde as produções aumentaram e começaram então a fabricar em grandes escalas. E o que acontece? Chegou uma hora que tinha mais produto do que o cliente. E aí eles precisaram chegar numa conclusão: ou a gente diminui a produção, ou a gente continua produzindo a todo vapor e faz com que o cliente adquira o produto a todo custo. E o caminho que eles escolheram foi o caminho de continuar produzindo para que o cliente possa ter aquele produto a todo custo, né? Nós sabemos que a nossa sociedade é marcada por isso. Quantas vezes, diante de uma oferta ou diante de uma propaganda, você ficou encantado e comprou algo e depois você percebeu que aquilo nem era uma necessidade? Você comprou porque estava barato ou você foi ludibriado emocionalmente falando? Então, a sociedade capitalista, ela tenta colocar que eu e você possamos comprar a todo custo, diante de promoções, diante de facilidades e tantas outras coisas. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que muitas vezes nós compramos o que não precisamos para impressionar quem não conhecemos com o dinheiro que nós não temos. Infelizmente, esta é a grande realidade de muitas pessoas. Compram mais do que deveria, depois não consegue pagar aquela dívida, faz compromissos futuros com um emprego que pode ser perdido a qualquer momento. Ou seja, nós precisamos de ganhar antes de gastar. Este é o cálculo certo, este é o conselho da palavra de Deus, e desta forma nós preservaremos o que de mais precioso nós temos, que é o nosso nome. A palavra de Deus diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E quando você faz um compromisso financeiro e não cumpre aquele compromisso, o seu nome fica sujo diante da sociedade, a sua família fica maculada por aquela atitude que você teve de maneira inconsequente. Então, que possamos analisar muito bem antes de fazer qualquer compromisso financeiro. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta manhã de terça-feira, muito obrigado por sua palavra. Dê sabedoria aos nossos corações para que possamos, Pai, só fazer um compromisso diante, Pai, da certeza que nós vamos ter recursos para cumprir com aquele compromisso, Pai, porque nós sabemos que é isso que a sua palavra nos orienta. Nos dê sabedoria para agir desta forma e abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço
e que Deus abençoe a sua terça-feira.